Anunnakis, um tema muito polêmico, né? Os Anunnakis, aqueles que vieram do céu à Terra. Esse vídeo é importantíssimo, porque mexe com a unificação das religiões, mexe com a religiosidade, altera até questões de conflitos entre povos e nações. Há muito tempo eu estudo sobre os Anunnakis, os extraterrestres, tenho contato com os extraterrestres. A ênfase aqui é o respeito, a criação da raça com respeito ao Criador maior. Porque isso é fato verídico, vocês podem contestar agora, mas eu preciso adentrar num tema além disso. Mas o fato verídico é que nossa raça humana, o primeiro Adão citado na Bíblia, ele foi fruto da criação genética entre os Anunnakis e o bípede mamífero da África. Isso está mais que comprovado nas escrituras sagradas originais sumerianas, das placas sumerianas. Foram encontradas mais de 22 mil placas sumerianas na biblioteca do rei Assurbanipal em Nínive. Também no deserto de Qumrá foi encontrado, dentro de garrafas, de vasos de cerâmica ali, muitos rolos e pergaminhos de Enoque, falando do livro dos gigantes, que eram os Nephilim, filhos dos Anunnakis, com as mulheres humanas. Mas a ênfase, isso aí foi só para puxar o tema, mas a ênfase é o respeito que temos que ter com isso, porque muitas pessoas, na descoberta dessas placas de argila, desse tema que está vindo muito à tona, muito falado, cada vez mais falado, Zecharia Sitchin, é o respeito que não estão tendo muitos. Nossa, agora me alinhei aqui com a cabeça de um faraó dentro da pirâmide num espelho. Ou seja, a história tem que ser límpida como um espelho. No livro Perdido de Enki, o livro Perdido de Enki, que foi escrito, ditado por Ea, o filho de Anu 60. Esse livro ele é muitíssimo importante para a humanidade. Os Anunnakis, já sabendo que o ser humano iria distorcer as religiões, a Bíblia, por exemplo, é totalmente adulterada, distorcida, modificada, retirada dos evangelhos apócrifos. Jesus falou, ai daquele que modificar ou retirar alguma coisa. Já modificaram e retiraram, estão já tendo seus ais aí. Mas os Anunnakis, essa história do livro Perdido de Enki, o 12º planeta, que é o planeta do Nibiru, isso está sendo muito estudado e tem que ser estudado, tem que ser trazido à tona. E conhecereis a verdade vos libertará. Uma frase de Jesus e do mestre Hilário, porque a verdade retifica o DNA, ela nos alinha como uma coisa única e grandiosa para poder acabar com os conflitos religiosos, Porque eu vou falar, a verdade é essa, a verdade é aquela, a religião é. Quando você fala uma verdade só, é aquilo e acabou. Então, percebemos que quando está se trazendo essa mensagem cósmica da redescoberta de como foi realmente nossa humanidade foi criada, quem são esses deuses, Na tradução do hebraico para a Bíblia católica, infelizmente, o próprio tradutor fala, a Bíblia não é um livro sagrado, porque no nome de cada Deus que estava ali, eles tiraram o nome e colocaram, e Deus, quiseram simplificar, escondendo, porque esse Deus na verdade era um Anunnaki. Por exemplo, o castigo da Torre de Babel foi em Enlil, o filho de Anu 60, comandante das missões aqui na Terra, que percebendo que estavam desobedecendo, castigou. Mas aí entra aquela, meu Deus, então não é história, não existe um Deus criador. E a pior coisa é que no momento que colocam assim, o ser humano foi criado como um escravo pelos Anunnakis. Não é isso. Aí que eu quero transmitir para todos vocês da humanidade nos seus vídeos. Não coloquem a coisa assim para criar sensacionalismo, espetacularismo, mídia, para que o seu vídeo bombe na internet. Não tem nada a ver com isso.
o Anu 60, o regente do 12º planeta, todas as decisões dele, como alinhado com o grande Criador, ele consultava os grandes sábios, ele consultava todos os filósofos do seu planeta, porque a vinda, eu não vou ter como falar tudo, um convite para vocês é estudar o livro perdido de Enki, mas o que eu estou querendo dizer, a vinda aqui para o planeta Terra, que acharam ouro, era para curar o planeta deles, que estava com uma brecha na atmosfera, né? E aquilo, porque o planeta, com a órbita do planeta Nibiru era muito grande, quando ele se aproximava do Sol, esquentava muito, quando ia mais longe do Sol, esfriava muito. Então, ele tinha uma camada que era formada pelas erupções dos vulcões que protegiam, como se fosse um isopor, mantendo aquele planeta com um calor térmico equilibrado, né? A temperatura térmica equilibrada, seja no ponto extremo do frio ou no ponto extremo mais quente do Sol. E, por um acaso, veio parar aqui o Alalu. Ele encontrou o ouro, mandou a mensagem para Nibiru, vieram os primeiros Anunnakis e decidiram, né, depois de muito tempo, criar essa raça humana. Mas não com uma decisão, vou criar lá um escravo, como é colocado na maioria dos vídeos. Isso pode gerar nas pessoas, nossos seres humanos, um sentimento de tristeza, de fracasso. Meu Deus, Deus não existe. É isso que era o Deus da Bíblia. Essa transição dessa historinha de conto de fadas da Bíblia para a história real, mais profunda e séria. Quem é esse Deus? Que na verdade Deus são deuses. Jerusalém, por exemplo, ele é o centro do controle de missão da vinda dos Anunnakis aqui, dos extraterrestres do 12º planeta. Isso pode assustar e assombrar os crentes mais religiosos, dogmáticos, mas é a tremenda realidade. Isso está sendo cada vez mais comprovado de forma incontestável e irrefutável. A ênfase do vídeo, vou estar frisando, é o respeito para com esses seres, né? Eles eram chamados de deuses. Na verdade, os primeiros ritos religiosos foram para os Anunnakis. E o primeiro rei, que foi Etana, primeiro rei na cidade de Kis, isso só aconteceu por concessão dos Anunnakis. Hoje o que temos de estudo de constelações, não foi nada de NASA, não foi nenhum estudioso da Grécia, foram tudo trazido desses seres Anunnakis. Nós herdamos muita coisa, até o tijolo que se fabrica, o primeiro tijolo foi feito por eles. A consciência do que é civilização organizada, tudo isso foi passado, canalizado por esses seres. É uma história muito profunda e complexa, que merece estudo, merece meditação, merece seriedade. As pessoas não podem contar piadas, entendeu? Todos sabem que se embestar com um Deus, com a criação, isso gera karmas. Só que quando já se descobre quem é o personagem, porque esses são anjos citados na Bíblia, muitos anjos, né? Ou deuses, ou até o Deus, porque o Deus Criador maior, ele se faz por lei através de um ser. No caso, o Anu 60, o Enlil, o Ea. O Enlil, ele é o filho primogênito de Anu 60 legal. O Ea é o primeiro filho, em questão de tempo cronológico, porém, de uma concubina. E Niarsag é a outra filha do Anu 60, de outra concubina. Então, são os três irmãos que vieram aqui à Terra, Enlil, Ea e Niarsag. O Ea e Niarsag que tiveram a vontade maior de criar a raça humana, o primeiro Adão, que na verdade é o Adapa. Muitas das Anunnakis, as mulheres, né, elas doaram o seu ventre, até o próprio corpo físico, para essa experiência da miscigenação genética entre o gene Anunnaki e do aborígena Bipt da África. E foram muitas experiências, muito sacrifício. Quando o Ea pediu isso, houve debate entre Enlil
IEA, a Niansag apoiou, isso foi levado anos 60, anos 60 consultou. Olha o respeito, olha o respeito que eles tinham com o Criador. Toda hora eles falavam, nós estamos dentro da lei do grande Criador. É isso que eu estou querendo frisar. Agora, a maioria dos vídeos parece que tem um gosto, um sabor psicológico para gerar a fama no vídeo, e isso é errado, eu estou avisando. Deus, nós somos criados como escravos. Joga assim, não é para ser lançado assim essa história. Essa história tem que ser trazida na íntegra. Da mesma forma que Jesus Cristo falou, ai daquele que acrescentar ou retirar ou modificar qualquer coisa nas Escrituras Sagradas. Também repito e repetimos, ai daqueles que modificarem, acrescentarem ou ainda colocarem o seu parecer psicológico, emocional errôneo nas escrituras do livro perdido de Enki e da história dos Anunnakis, porque isso é uma história que vem desmistificar as religiões, ela vem unificar as religiões. Muitos, das distorções que existem, e debates, e até guerras e conflitos, é devido a essas diferenças, não saber qual é a história real, não, a minha é real. Mas se você for juntar as peças, comparando as escrituras da Índia, das Vimanas, do texto sagrado da Índia, o texto sagrado do Oriente, do Ocidente, da Grécia, a história mesmo, Ísis, Osíris, seu filho Horus, são os Anunnakis, são os herdeiros dos Anunnakis, tudo está ligado. Quando se fala de criação, divindade, Deus, Bíblia, religião, tudo sempre se reporta à vinda dos Anunnakis, aqueles que vieram do céu à terra. Anunnaki querem dizer isso. E o regente do 10º planeta, anos 60, e os principais do drama cósmico da família real dos Anunnakis tinham essa consciência com o grande Criador. Eles sabiam da lei do karma e do dharma, o termo, eles tinham dentro de qualquer acontecimento que pudesse gerar uma dúvida, um questionamento, ou quem está certo, os 7 que julgam, eles se reuniam, debatiam, filosofavam e decidiam. Também, quando a coisa era mais profunda, levavam, já disse, repito, todos os sábios do planeta Nibiru, todos os filósofos, havia às vezes até discussões fervorosas sobre essa questão do respeito ao grande Criador. Agora, eu não vejo esse foco que eu estou fazendo aqui na maioria dos vídeos sobre os Anunnakis. Parece que como chegou um elemento surpresa da verdade, aí já vem a mente humana, as emoções humanas. Ah lá! E Deus não era Deus da Bíblia, era um extraterrestre que criou um escravo. Aí até muitos têm risadas sarcásticas, deboches, mas isso não pode ser colocado assim, porque o Deus maior, Criador, se faz através também de uma raça superior de extraterrestres. Eles sabiam disso, sabiam muito disso e respeitavam muito isso. E o erro entre eles era até punido com a morte, de tamanho, por exemplo, um ser que cometesse um roubo sério, um desrespeito ao hierarca maior, o qual estava regido pela lei divina, ele era eliminado. Igual muitos países evoluídos têm essa lei. O Brasil não tem isso, fica essa roubalheira. Aí vai falar, você está propagando, como é que é? Fazendo apologia à pena de morte. Não, quero que isso seja abolido, que reine a paz, a prosperidade, a harmonia, a felicidade. Aí você vendo o mal se alastrando, através de uma reincidência de um ser cósmico decidido no mal para o mal, aquele ser convicto na destruição do respeito maior, então aquilo era eliminado. Então a gente não tem que ter a ótica simplesmente de hipócrita. O respeito à vida. O respeito à vida está quando se respeita o coletivo e a ordem de uma sociedade maior organizada no bem e para o bem. Se vem um indivíduo destruir toda essa ordem coletiva organizada no bem e para o bem, quem é o vírus ou o câncer? Aquele câncer tem que ser eliminado, lógico. E olha que se dá muita oportunidade, muitas vezes. Foi o caso do extraterrestre Alalu, Ele
vinha sendo, né, avisado e perdendo vários desafios dentro da lei divina e continuou na sua decisão do desrespeito ao Criador. O outro caso foi, né, por ele mesmo, ele mordeu uma parte do Anunnaki numa batalha e aquilo era veneno para ele. Ele mesmo, foi a sentença de morte dele. No caso de outro extraterrestre que também roubou um aparelho que controlava todas as missões entre os Anunnakis. E esse extraterrestre, ele foi punido severamente com uma morte, porque ele descontrolou todas as missões. Foi Ninurta que deu um passo à frente, até o seu grau subiu, né, de 10 para 50, que os Anunnakis eles tinham graus de respeito, hierarquia, ordem, tal como a gente estuda isso muito bem na cultura dos chineses. No Japão eles têm isso, o pai, o mais velho, o rei, porque isso constitui a ordem e respeito, né? Agora, desde que esse rei também cumpra a lei do Criador. E que nada é por acaso, se aquele ser chegou até ali, eles acreditam que tem a consciência maior. E é isso que acontecia entre os Anunnakis. Aí voltando à história do extraterrestre que roubou o aparelho de Enlil, ele foi decidido, o Set Kiju foi eliminado, né? É um crime que foi o Anzu, ou conhecido como Zu. Ele já havia criado uma rebelião entre os Gigis no planeta Marte, criando rebeliões infundamentadas, né? Ainda que tivesse fundamentos que ele acreditava ser, a pessoa tem que saber rogar, né? Tal como na justiça. Ainda que você esteja certo, ou com princípios de querer demonstrar o seu ponto de vista de verdade, você tem que fazer isso dentro de uma ordem. Não roubar um aparelho, né? Ainda mais do comandante Enlil, filho primogênito legal de anos 60. Foi executado. Vejamos o respeito que existe, até entre eles um grande temor ao grande Criador, né? O Enlil, ele é até visto como uma pessoa mais com a ira divina, sempre protegendo. Olha, isso não está de acordo com o Criador, leve para anos 60. Sempre eles se questionavam, isso é sorte ou destino? Vamos julgar, elevavam a Deus. Claro, existiram erros? Sim, tivemos erros entre os Anunnakis. E o próprio Ea, ele pediu para que toda a história fosse escrita para que a humanidade olhasse. Olha, se vocês não cometam erros da mesma forma. Mas dentro do processo que eu quero evidenciar, dos principais hierarcas, de como se desenrolou, como se fez a história da criação da raça humana, ela teve o acompanhamento do grande Criador. É isso que eu estou querendo passar, porque é lamentável e triste como a maioria e muitos dos vídeos sobre os Anunnakis já passam uma coisa, né, só aquele trecho. E Deus foi criado para esse terrestre, o homem como escravo. Parece que para gerar um impacto, e isso pode gerar nas pessoas um sentimento de tristeza, né? Pô, Deus então não é bondoso, né? Aí vem uma ciência cética, né? Unicamente desprovida, unicamente científica, porque os 4 pilares da gnose são filosofia, ciência, arte e mística. Se você traz a ciência, você tem que trazer junto a mística. Então essa história do Anunnaki, dos Anunnakis, daqueles que vieram do céu à terra, que na verdade muitos nomes, e Deus fez isso na Bíblia, era o nome de um Anunnaki que estava ali. Enlil, anos 60, o Noé, que abriu os mares, a arca de Noé, ele recebeu o desenho da placa, o desenho da barca, uma placa de lápis azul, o qual Ea, né, o filho de anos 60, trouxe e levou para ele atrás de uma parede, senão a raça teria se acabado. A questão do dilúvio, quando aconteceu, foi uma decisão entre os Anunnakis, aí quando está na Bíblia, e Deus não gostou de como estava a humanidade, decidiu. Esse Deus foi anos 60 em Enlil e a família real numa reunião ali. Mas é claro que essa reunião dessa família tinha junto com ela a consciência de um Deus maior criador atuando. É isso que eu quero passar.
Mas a humanidade, muitos vídeos, colocam a história desprovida desse Deus Criador maior inserido nesse processo do respeito que os Anunnakis da maior hierarquia tinham com o Criador. Erros, como eu estou falando, os herdeiros entre os Anunnakis haviam, e eles eram punidos também. Agora, relativo ao drama cósmico maior dos Anunnakis e o respeito que era para se ter e que se tinha, na maioria das vezes, isso não é falado. O sacrifício que foi do Ea, da Niarsag e até de Thoth, que ajudou a criar a raça humana. Nossa, até saiu o primeiro Adapa, eles tentaram em vasos de cristal trazendo de Nibiru, tentaram em vasos de barro, aí perceberam com a argila e o ouro e os metais do Abzu, do sul da África, que era a mina de ouro. A experiência deu certo. Depois fizeram a experiência no ventre, né, de uma aborígene, não deu certo. Aí fizeram no ventre delas mesmas, de 7 mulheres, né, Anunnakis, e outras 7 nasceram, 7 masculinos, depois 7 femininos. Isso as primeiras experiências do ser humano, né, de nascer um Adão, um Adá. Aí esses não procriavam. É uma longa história. Houve erros da genética, ou seja, lutaram o Ea e Niarsag, lutaram com muito amor, faziam um rito de consagração a Deus Criador para trazer essa raça. Mas parece que eles falam, e Deus criou lá um escravo. Não, os Anunnakis criaram lá um escravo, é assim que é falado. Então, por favor, leiam e releiam o livro perdido de Enki. Vocês vão falar, qual é a história verdadeira então na internet desse mundo de confusões? Eu indico os Escherias Sitchin. E se vocês forem lendo muitos, vocês vão percebendo qual é a história real, porque existe um quebra-cabeça e um nexo das coisas, né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. E peça iluminação, inteligência e sabedoria para trazer essa história com o discernimento correto, com a eloquência correta, a sabedoria. É o que eu fiz e estou fazendo nesse vídeo, um apelo para trazer esse respeito a essa história. Ver um ponto onde errou o Anunnaki ali, tiveram erro, sim, claro, né? Os Nephilim, aí vem uma confusão também, que na Bíblia os Nephilim são os anjos caídos, são esses Anunnakis. Eu sempre me questionava, como é que pode botar todos errados? Não. Lendo o livro de Enoque, comparando as escrituras do livro perdido de Enki, de Escherias Sitchin, com o achado dos perdidos no deserto de Kumara, que acharam dentro desses potes de barro, você percebe que esses Nephilim caídos foram 200 Igiges, que é o mesmo termo usado lá por Enoque, nos livros de Enoque, foram os vigilantes, que eles num casamento que estava tendo na terra desceram e decidiram raptar mulheres. Então foi ali, esses são os Nephilim, porque comparando o número são 200 e os Igiges eram 200. Então eu faço uma comparação dos textos sagrados originais, né? Originais, e aí nós chegamos à conclusão. Então os Nephilim citados na Bíblia não são todos Anunnakis, são aqueles que desrespeitaram a lei maior, o qual estava regendo quem? Anu 60. Que era o regente do 12º planeta. Ou seja, esse regente do 12º planeta, as ordens dele, junto com Enlil e todos os outros abaixo, estavam dentro de uma ordem do grande Criador maior. Então, eu espero que eu tenha alertado vocês para esse chamado maior do respeito que temos que ter com a história original sobre os Anunnakis, sobre todos os textos sagrados, sejam eles de Enoque, sejam os livros dos gigantes, né, que são dos Néfris, as chaves de Enoque, o livro perdido de Enki, o 12º planeta. Então não vamos colocar nossas opiniões humanas de sentimentos de frustração e egos em cima daquilo que realmente foi. Vamos sim ver onde havia esse respeito com o grande Criador e onde houve erro, que a gente não repita, não fique criticando. Que a humanidade tenha a sabedoria maior, né? A sabedoria, amor e o poder em equilíbrio,
Vai ver, nossa, erraram ali porque não respeitaram o Deus Criador. Mas eles se esforçavam o tempo todo, ainda que errasse, para obedecer a um Criador maior. Aqueles que desrespeitavam eram eliminados, punidos. Eles se reuniam para falar sobre o Deus Criador, sempre assim. Gratidão cósmica pela audiência. Namastê cósmico, obrigado. Om Tat Sat Om Sanat Kumara. Que a luz divina ilumine todas as mentes para sabermos trazer a verdade como ela é, livre de dogmas, preconceitos, ilusões, pensamentos e sentimentos errôneos. Om Tat Sat Om Sanat Kumara.